Começa agora. Podcast Mostra o Texto. Debates, conversas, entrevistas. Uma produção Estúdio CNF. Apresentação Pastor César Cavalcante. Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante. Mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do nosso podcast Mostra o Texto. E aqui acontecem debates, entrevistas e muito conteúdo interessante para quem é amante da palavra de Deus. E hoje não é diferente, na técnica do programa, pelejando, tá aqui o Cláudio. E nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude. Temos um ótimo programa. Hoje eu estou recebendo aqui um amigo de muitos anos, eu acho que uns 20 anos mais ou menos, e tem uma história muito interessante na área da apologética, porque ele foi, durante alguns anos da sua vida, testemunha de Jeová. E hoje é pastor evangélico. Bem-vindo aqui ao nosso programa Mostra o Texto. Pastor Fernando Galli, prazer, muito bom te rever e te receber aqui no programa. Muito bem, estamos de volta aqui, né? Um prazer, né? 20 anos de amizade, né? São 21, na verdade, né? Porque mais ou menos foi em 2004 que eu te conheci, né? E é um prazer estar aqui novamente, né? E é verdade, eu fui 17 anos testemunha de Jeová. 16 anos, 8 meses e 12 dias. O Fernando, esses anos todos que a gente se conhece, então você nem tinha cabelo branco. Agora, vamos lá. Eu tinjo. Entendi. Agora, como é que você nasceu TJ, você se tornou testemunho de Jeová, como é que foi? Eu nasci em um lar católico, eu era muito católico, e até os meus 13 anos eu frequentava a missa todos os dias, das 6 da manhã às 7 da manhã. Tá? Aí eu terminava a missa, eu ia para a escola. Eu era muito católico. Mas tipo, você queria ser padre, essas coisas tudo ou não? Não. Eu sempre fui uma pessoa assim, bem dedicada à fé. Para você ter uma ideia, com 10 anos eu já tinha lido a Bíblia inteira, a Bíblia Ave Maria. Com 10 anos? Com 10 anos. O meu pai, eu era muito arteiro, filho único, né? Mas o meu pai, que Deus já o recolheu, ele tem um costume muito bonito. Antes de se deitar, a gente ir para a cama, ele me pegava pela mão e a gente rezava o Pai Nosso em volta da casa. E quando eu fazia arte... Em volta da casa? Sim. Mas não era nada de mandinga, não. Era um costume, né? Nossa casa tinha jardim em volta, né? E aí eu lia a Bíblia sempre, eu era muito zeloso, né? Como diz o apóstolo Paulo, das tradições de Seu meus pai morreu, pais. você tinha quantos anos? 22 anos. Ele morreu de infarto no dia do aniversário dele. Minha mãe estava fazendo o bolo, ele morreu na minha frente. Com quantos anos ele tinha? 53. Novo demais, né? Novo demais. Então, e a gente era muito católico, né? E eu, com 13 anos, eu já tinha lido a Bíblia toda. Era 10, já aumentou 3. Desculpa, com 10 anos eu já tinha lido a Bíblia toda. E vocês 3? Era você, seu pai e sua mãe? Meu pai e minha mãe. Ela também muito católica, né? Então a gente tinha assim, eu era um devoto da Nossa Senhora Aparecida deles, né? Enfim, até que aconteceu uma coisa, né? Que você vai perguntar, o que foi que aconteceu? Exatamente. E aí, mas até quantos anos você ficou católico, assim, roxo mesmo? Não, até os 13 anos. Com 13 anos, o que aconteceu com 13 anos? Não, aconteceu que as testemunhas de Jeová bateram na porta da minha casa e falaram sobre adoração de imagens e tal. E eu falei, isso é na Bíblia de vocês, né? Na minha Bíblia não disse. Eu tinha lido, mas não lembrava do que queria dizer o texto, né? E aí, então, eles fizeram minha cabeça nessa parte, porque estavam certos, né? Nessa parte eles estavam certos. Falaram, então pega a Bíblia aí, olha. Exatamente, a tradução Ave Maria, né? E aí eu era devoto também de São Cosme e Damião, ainda tinha essa, porque eu tinha costume de dar bala para criança, distribuir, sempre gostei de criança. E aí, meus pais saíram, quando eles voltaram, eu tinha quebrado todas as imagens que estavam no meu quarto.
Então, no mesmo dia que a TJ Sim, foi lá, sim. ela falou, ó, sobre imagens e tal. Você falou, Exato. não, me mostra na Bíblia. Aí ela falou, então tá aqui. Aí Exato. você leu no texto e começou, já quebrou as imagens. Eu estava um pouco decepcionado com a Igreja Católica por uma questão de conduta do pároco da cidade, da época, né? Mas, coisa moral e tal, mas não tem nada a ver com doutrina. Não, nada a ver com doutrina. Isso ajudou, né? Mas, então eu acabei começando a estudar a Bíblia com as Testemunhas de Jeová. E o jeito envolvente que eles têm de ir até sua casa, se importar com você, é uma coisa que a no igreja... católico não tinha, tal, não sei o quê. Exato. Mas como é que teu pai reagiu quando ele chegou? E tua mãe? Eles não gostaram muito dessa ideia, O né? meu pai é assim, a família dele tinha muitos evangélicos, então para ele, né, tanto faz como tanto fez, né, o importante é que eu continuasse em algum caminho bom, né? Ele achava que tudo ele era não achou bom. tão ruim, não. Não, mas a minha mãe não gostou muito não, né, na época, nem minha família, né? Mas você quebrou os santos que eram seus, do Os seu meus, quarto. do meu quarto, claro. A sua mãe tinha não, continuado. não, Então. aí também não, né? Aí eu não estaria hoje aqui. Exatamente. Mas... E aí você começou a caminhar com os TJs, eles começaram a frequentar sua casa em toda 1983, aí começaram a estudar a Bíblia comigo. E, de certa forma, porque, veja bem, mesmo que eu tivesse lido a Bíblia toda, eu não sabia interpretá-la, né? Então, é envolvente, sabe? Você fazer perguntas e o camarada dizer ter resposta para tudo. Alá TJ, né? Então, Mas como você não tinha filtro, então a resposta deles te satisfazia ali. Exatamente. Coisa que o padre não sabia, não fazia, tal, e a igreja católica aquele não método de ler e perguntas e respostas que eles fazem, né? Você é induzido a... O conhecimento que conduz à vida eterna. Né? Eu estudei o Poderá Viver para Sempre, viver para no sempre, Paraíso na homem. Terra, né? Não, do paraíso. Exato. E depois, unidos na adoração do único Deus verdadeiro. Eu demorei 3 anos para ser batizado. Porque, de certa forma, às vezes eu questionava algumas coisas. Então, eles tinham um pé atrás comigo. Por isso que eu demorei para ser batizado nas TJs, né? Você percebia, né, nesses estudos com as TJs, uma preocupação em tipo, extirpar já logo essa questão de trindade, de divindade de Jesus? Qual é que, hoje de fora, qual era a preocupação da TJ nos encontros? Na verdade, o livro Poderá Viver para Sempre, já no capítulo 4 ele abordava isso, o título era Quem é Deus. Então, praticamente nas 8 primeiras lições, eles já tocavam nesse assunto. Mas eu, naturalmente, levei esses questionamentos já no começo, porque a minha família falou, peraí, as Testemunhas de Jeová não creem na Trindade, né? E aí eu falei, não, mas eu vou conversar com eles, né? E eles deram para mim uma revista de 1981 e mais outros livros que falavam, né, se devemos ou não crer na Trindade. E aquilo para mim me pareceu muito convincente, né? Como é que Jesus pode ser Deus se ele morreu por mim e Deus não morre, né? Como é que o Espírito Santo pode ser uma pessoa se eu posso ser batizado no Espírito Santo, né? Se eu posso ficar cheio do Espírito Santo, se eu sou ungido com o Espírito Santo, essas expressões assim não se coadunam, né? Com uma pessoa. Com uma pessoa, né? E então eles, depois, já estudando há um tempo, uma revista de agosto de 1984 fez argumentos muito interessantes contra a doutrina da Trindade. E aí eu falei que eu ia ser um expert contra a doutrina da Trindade, um atafoninha na vida, né? né? E depois eu desenvolvi argumentos mais fortes contra a doutrina da Trindade, de modo que eu desafiava pastores nas portas das igrejas. Você ia nas portas das igrejas? Sim, com certeza. Quando terminava o culto, eu mandava chamar o pastor para vir debater Trindade comigo. E você é moleque, novo? 16 anos, 17 anos. Eu fui peitudinho batizado, lá no meio desse... tinha um peitudinho lá. Mas por que isso, né? Os caras até gostavam, né, de fazer o debate. Era o pastor, uma roda enorme, né? E eu questionando, né? Não, como é que Jesus pode ser Deus? O senhor adora Deus, mas Jesus é Deus e homem, então o senhor está adorando a humanidade de Jesus também? Que conversa é essa, né? Cada argumento interessante, né? E aí os caras ficavam sem resposta mesmo, né? Falavam que era mistério, a saída era falar, não, espera que o Espírito Santo vai mostrar para você, porque quando a gente começava a apertar, o pessoal não estava preparado, né, para alguém que se dizia,
né, um estudioso contra a doutrina da Trindade. E o mais engraçado é que eu achava que eu estava arrebentando, né? Não, mas nesse contexto, você conseguia alguns sucessos? Tipo assim... Eu levei 18 batistas para o Salão do Reino. Só da Igreja Batista foram 18. Você arrastou 18 batistas. Que deixaram de ser evangélicos e se tornaram testemunho de Jeová. Batista, fora o em resto quanto que tempo? eu não lembro. Não, no tempo que eu fui testemunho de Jeová, quase 17 anos. Entendeu? Você ia lá no Batista buscar o pessoal. Pois é. Entendeu? Caramba, eu não sabia disso, Fernando. E dentro das TJs há uma escala, assim, né? Como é que funciona lá? Hoje mudou. Só para te dizer, teve até pastor assembleiano. Que você levou? Opa, pastor da Assembleia de Deus. Tinha um presbítero da Assembleia de Deus que foi com a família inteira. Entendeu? Inclusive, e sempre o assunto era Trindade. Era o quê? É o carro-chefe, porque é assim, o Testemunho de Jeová, ele só sabe conversar sobre Trindade. Se você chamar ele aqui para falar, por que você não é filho de Deus ainda? Você só vai ser daqui 1000 anos. Ele puxa o carro, ele não conversa sobre isso. Entendeu? Mas se fosse Trindade, divindade de Jesus... na hora. Porque isso aí... Por que é fácil uma Testemunha de Jeová questionar a Trindade? Porque é o seguinte, a Trindade nós sabemos o porquê, não o como. Uhum. O porquê porque está na Bíblia. Que nem Deus não tem princípio. Esse é o porquê. Por que ele não tem princípio? Porque a Bíblia diz que ele de eternidade e eternidade ele é Deus. Esse é o porquê. Agora, como? Como é que ele consegue não ter princípio nem fim? Eu não sei. Você explica? Não tem como explicar. Então a Trindade é a mesma coisa. Nós sabemos os porquês. E as perguntas que as Testemunhas de Jeová questionam contra a Trindade é como. Não, como é que pode ser Deus se? É o como. E o como a gente não sabe. A gente sabe. Se você perguntar para a TJ um como, também eles não vão saber sobre aquilo que eles defendem. Por exemplo, que Deus é eterno. Como? Eu também não sei. Também não sei. Como é que Deus, por exemplo, proíbe transfusão de sangue e ele iluminou o corpo governante a proibir transfusão de sangue só em 1945, se desde 1822 nos Estados Unidos as transfusões de sangue já eram aplicadas? Como pode ser um negócio desse? O como eles não sabem, eles vão tentar falar o porquê. Não, porque a Bíblia diz que a luz brilha mais e mais. Mas como Provérbios que ele esperou? 4, né? Ele está vendo o pessoal errar e deixa? O texto mais citado é Provérbios 4, 18, 16, 18? 4, Provérbios 4, 18. Para eles é o 4, 19, na verdade. Né? Por quê? Como é que é o 19? Depois você lê. Tem que tomar cuidado. Vamos lá. Lá nas TJs, você era solteiro, né? E aí solteiro não pode. Como é que é para você as escalas ministeriais? Como é que funciona? Não, eu era pioneiro auxiliar. Na época a gente trabalhava 60 horas por mês, de casa em casa. Depois eu entrei na faculdade, aí eu fui ser pioneiro regular, porque lá era um campo vasto, né? Qual a diferença de pioneiro? O regular trabalha 3 horas por dia, de casa em casa ou visitando pessoas. Então, segunda a sexta? Não, qualquer dia. Você vai trabalhando, você tem que fazer 90 horas por mês. Né? O último mês você descansa, tá? Mas eu não descansava. Teve mês de eu fazer 150 horas, 180. Eu trabalhava. Eu sempre fui dedicado àquilo que eu acredito, porque isso para mim foi uma disciplina que meu pai me ensinou. Falei, tudo que você defender se entrega com amor. Meu pai sempre me ensinou. Pioneiro, como é que é o nome? Pioneiro auxiliar, 60 horas por mês. Hoje é 30. Mudou, O regular era 90, hoje parece que é 50, sei lá. E, enfim, aí depois eu me tornei servo ministerial. Né? O que significa o que é isso? É o diácono. Né? Mas ele prega, eu era muito chamado para fazer discursos públicos. Né? No Salão do Reino? No meu e fora, né? Diziam que eu era um bom palestrante, né? Com quantos anos você começou a pregar assim? 19. Solteiro, ainda já pregava sim, e tal. Sim. E aí, quanto tempo de TJ, então, Fernando? Foram 16 anos, 8 meses e 12 dias. Quando você encontrava um crente bom de Bíblia, assim, como é que era? Você chegou a debater? Olha, eu só encontrei um cara bom de Bíblia que me deixou pensativo em algumas questões, que foi o reverendo Evaldo Berenguer. Ele inclusive, foi um auxiliar do Guilhermino lá no Rio de Janeiro, né, na Catedral Presbiteriana. E quando ele soube da minha conversão, ele me levou para lá, para fazer um seminário lá. Né? Mas, enfim, ele fazia perguntas interessantes, porque ele era um apologista.
Ele sabia o que perguntar para mim. Esse é o problema, né? Porque às vezes quando você vai debater com o Testemunho de Jeová, você pode saber muito sobre teologia, mas se você não sabe o que de fato os Testemunhos de Jeová acreditam, você faz pergunta que para a TJ não faz sentido, né? Então, não adianta. Não toca no TJ, né? Então, porque o conceito, por exemplo, você vai questionar se Jesus é Deus, né? Para a Testemunha de Jeová, Jesus é um Deus verdadeiro. Porque verdadeiro para ele quer dizer de verdade. Então o diabo é um Deus verdadeiro para as Testemunhas de Jeová. Porque ele é um Deus de verdade. Ele existe. Então na cabeça da TJ, verdadeiro é isso. Agora, por que para ele Jeová é o único Deus verdadeiro? Né? Porque além dele ser um Deus de verdade, ele é mais poderoso que os outros. Ou quando você alterna os termos também, a TJ fica desconfortável. Quando você pergunta, ele é um Deus... falso ou verdadeiro? Ele é um Deus verdadeiro? É um Deus verdadeiro. Mas ele é o verdadeiro Deus? Aí ele já fica meio desconfortável. Porque aí parece que verdadeiro Deus só tem um. Aí tem toda essa questão. Mas vamos lá. O que te fez, depois de tantos anos, sair das TJs? Como é que começa essa questão? A internet. Né? Em 1998, chegou a internet na minha cidade. Lembra da internet de escada? Então, peraí, em 98, então você estava entre as TJs na conversão de Raymond Franz. Na conversão? Não, na desconversão. Quando ele sai Sim, em 81. Inclusive, mas ele saiu em 81, aí depois mas eu entrei em 83. Né? Então... Tá. Mas chega aqui no Brasil depois essa história, né? Também. Sim. Como é que era para a TJ? Porque para quem não sabe, é o seguinte, as Testemunhas de Jeová tem um corpo governante, que é uma mesa onde se sentam ali as pessoas que pensam a doutrina das Testemunhas de Jeová. E na década de 80... você tinha um presidente que era o Frederick Franz. Frederick William Franz. Isso. E acho que ele era o terceiro, não, o quarto presidente. E ele tinha um sobrinho, né? Acho que o Raymond Franz. O Raymond Franz era sobrinho do presidente. E ele era do corpo governante, mas ele era a mente teológica do corpo governante daquela época. Era ele, mas o tio dele era fera também. Não, sim, mas tirando o tio dele, que é o presidente... Era ele, porque ele fez a obra... A enciclopédia da ajuda ao entendimento da Bíblia, ele fez 70%. Exatamente, que é usado até hoje. Tal. E aí, como é que era para vocês o tema Raymond Franz? Não, a gente era alertado É que assim, a gente não tinha acesso. Ele virou um apóstata, foi anunciado, né, que qualquer coisa na internet que viesse... Quando chegou a internet, foi anunciado que tomássemos cuidado com a internet. E aí que eu fiquei com o pé atrás. Por que tomar cuidado? A verdade, né? Que medo é esse? Né? E aí eu comecei a pesquisar. E você sabe o Cid Miranda, né? Cid Farias, né? Miranda. O Cid Miranda, Eu comecei a ver no site dele algumas coisas e eu falei assim, não é possível, que negócio é esse de falsa profecia para 1914, não foi bem assim, 1925... Porque a TJ, ela dá uma reinterpretação, né? Tipo assim, deu errado, aí eles falam, não, mas peraí. Eles criam, por exemplo, em 1914, que aconteceu alguma coisa mesmo, tal, que Jesus veio. E aí eu falei, isso é tudo mentira. O que eu fiz? Eu fui para Betel. Eu vou pesquisar essa literatura aqui, eu vou na fonte. Melhor coisa, né? É uma questão, né? E aí eu pedi autorização para usar a biblioteca, né? Porque eu fiquei hospedado. Eu ia sempre para Betel, né? Betel, para quem não sabe, é a central, a central da Testemunha de Jeová aqui no interior de São Paulo, perto de Boituva ali. Cesário Lange. Então, eles me deram autorização e eu fui pesquisar. Eu voltei com as provas nas mãos. Né? E aí eu já comecei a ficar com, não é um pé atrás, né? Aí foi os dois pés, a mão, o nariz. Quer dizer, você foi estudar, piorou. Piorou, claro. Eu descobri tudo. Né? De 1925, ninguém sabia disso. Eles diziam assim, nós temos mais certeza que o reino de Deus será estabelecido na Palestina em 1925 do que tínhamos certeza em 1914. Aí o negócio começou a ficar quente. Em 1925 fizeram até uma mansão, não sei o que, tem toda uma história tem a mais. Bet Sarim, né? Exato. Mas aí é o seguinte, aí eu entrei em contato com o Cid Miranda
E ele falou assim, olha, eu conheço o Raymond Franz, eu tenho o telefone dele. Eu falei, passa para mim. E eu me tornei um amigo de conversar uns 3 anos seguidos, todo mês, às vezes 2 vezes por mês, com o Raymond Franz. Você falava inglês, né? Yes, I spoke English very well at that time. Eu já falava bem inglês naquela época. Então, Você falava com ele ao telefone? Que legal. Com certeza. A esposa dele era mais timidona, né? Mas eu cheguei a falar com ela também, eu não lembro o nome dela, esqueci. Mas ele... E aí é o seguinte, quando os anciãos descobriram que eu estava com as dúvidas e comentando com alguns irmãos... Mas ninguém sabia que você falava com o Raymond Franz. Ainda não, eles nunca ficaram sabendo disso. Né? Talvez saibam hoje. Mas... o Raymond Franz falou, olha, me mantenha atualizado, né? Uhum. Porque ele se interessou bastante na minha história, né? E aí foi feita a comissão judicativa comigo, né? Com 4 anciãos, inclusive um da família de Betel, porque o meu caso era grave, né? E era apostasia. Esse da família de Betel... que ficou com as minhas dúvidas, 2 anos depois ele abandonou as Testemunhas de Jeová, e ele foi me contar isso 15 anos depois. Ele deixou de ser TJ? Por causa dos meus artigos. Não é que ele era de Betel, é assim, ele era um ancião que fazia parte de uma comissão que tratava de assuntos jurídicos das TJs, né? Então, ele tinha a congregação dele lá em Araraquara, né? E ele, 15 anos depois que eu fui desassociado por apostasia, ele entrou em contato comigo pedindo desculpa. Eu falei, que desculpa? Porque, cara, muito obrigado, thank you very much. Porque você só me ajudou, né? Mas o argumento que ele usou contra mim, quando eu mostrei, na época, 170 mudanças das Testemunhas de Jeová, hoje são, nas minhas contas, 380 mudanças de ensinos. Ele falou assim, mas Jeová mudava de ensino. Na comissão judicativa ele tentou, e foi esse argumento que eu quebrei ele e fez ele ficar pensando. Porque ele disse assim, olha só como Jeová muda de ensino. Não era para guardar, era para guardar o sábado. Aí no Novo Testamento não era para guardar mais o sábado. Ele muda de ensino ou não muda? E a minha resposta foi, não, pera lá. Havia uma lei que já dizia de um novo pacto. Então já estava previsto que isso ia acontecer. E outra coisa, quando Jeová muda de ensinos, de pacto, não é para reconhecer que o anterior estava errado. Que nem faz o corpo governante. Porque toda vez que o corpo governante muda de ensino, não é uma luz que brilha mais e mais, porque eles estão apagando a anterior e lançando uma nova. Jeová fez isso? Não. No caso do sábado, não é bem assim. Por quê? Porque ele já havia previsto um novo pacto. E muitas das leis deixariam de existir. Então, isso aí já estava previsto, né? E isso quebrou o cara. Ele ficou literalmente vermelho na comissão judicativa. E aí ele pediu para me retirar, para ele julgar em meu caso. Bom, isso aí é um jogo de cartas marcadas, né? Você pode demorar lá a semana inteira, mas no fim você vai sair expulso. Exatamente. Mas eu nem esperei a decisão, eu fui embora. E... para minha casa, e eles foram lá me avisar que eu havia sido excomungado, né? Que a partir de hoje, até a minha... desassociação, né? Hoje eles chamam remoção, né? Não estão usando mais esse termo. E, enfim, eu fui desassociado no dia 15 de novembro de 1999, né? Acho que é dia da proclamação da República. E no day after dessa notícia, o que você fez? Aí você foi procurar uma igreja, você já estava indo? Quando eu saí do Salão do Reino, chorando, por quê? Porque eu vivi uma vida ali. Eu construí um hall de amigos, minha casa era lotada de TJ. Todo mundo gostava de mim. Eu tinha uma biblioteca de toda a literatura TJ. Ninguém no Brasil tinha o que eu tinha, a não ser Betel. E o Ezequiel Soares? Não, Ezequiel Soares tem coisa que ele não tinha. Tenho certeza que ele não tem. Porque cadê essa biblioteca? Eu queimei de raiva. Na época. Corta aí, deixa eu dar um tapa um pedala Robinho tá? aqui. Eu tinha folhetos do Charles Taze Russell que um tal de Eric Cartner e outro da família de Betel me deu na época.
que ninguém tinha. Ele falou assim, ó, é só eu, você e a torre de vigia. Certo? Folhetos assim, porque ele conheceu o... Também na sequência, é quando você saiu, aí você fez como? Eu saí chorando, mas eu falei assim, Senhor Jeová, um dia eu vou te servir, mas eu saí de lá chorando. Em 2 anos, eu quis ser ateu, quis ser espírita. Você tentou ser ateu? Não dá, né? Você sabe por que eu não conseguia ser ateu? Porque assim, eu frequentei enquanto católico, apesar de ser muito católico, meu avô, ele era católico, mas ele, por causa de problemas de saúde, ele foi para o centro de Umbanda. E eu via coisas na minha casa absurdas, desde vela passar acesa na minha frente. Eu via coisas loucas, assim, eu e às vezes até meu avô junto. Aí você tentava ser ateu e falava, não vai estar dando. Porque eu falava assim, o mundo espiritual existe, eu não conseguia. Mas eu queria me livrar dessa ideia de religiosidade, né? Até que um dia eu me lembro que lá em Goiatuba, onde eu fui dar aula de inglês, nesse período de 2 anos que eu não quis saber de nada, um dia me deu vontade de ir para uma igreja. Aí deu uma vontade, eu coloquei meu terno e eu fui para uma igreja presbiteriana, mas era uma congregação pequenininha. E eu cheguei lá... Você já tinha cara de crente, porque TJ... E eu cheguei lá, né, bem vestidinho assim, bem em cima de começar o culto, e a irmãzinha no culto de quarta-feira, uma idosa, tinha umas 20 pessoas, idosas e netinhas, né? O pastor telefonou aqui na igreja dizendo que ele bateu o carro e ele não vai poder estar presente, né? O senhor poderia trazer uma palavra para nós? Eu falei... Eu? Eu falei, tudo bem. Ela já tinha começado o culto, aliás, né? Eu falei, tudo bem. Então a gente vai fazer um momento de oração, depois o senhor prega para a gente. Traz uma palavra. E você, 2 anos, você era TJ, ficou 2 anos sem nada. Querendo ser ateu. E quando você chega na igreja... E amigo de um famoso médium, de um espírita lá da região ainda. Aí quando você chega na igreja para ouvir uma palavra... Eu falei, eu vou pregar uma palestra das TJ mesmo, que ninguém vai discordar, que é Orações que Deus Ouve. Tudo bem. Terminei 30 minutos de pregação, meio reduzido assim, né? Porque era 45 minutos. Tinha na cabeça, né? Ainda bem que era uma presbiteriana, porque se fosse uma assembleia que os irmãos ficavam dando glória a Deus ali alto, você não ia dar certo. Não ia mesmo. É que eu sabia que eles não faziam barulho mesmo, porque era perto de casa. Aí, eu sei que terminou o culto, a irmãzinha chegou para mim, o senhor é presbiteriano da onde? Eu falei, não sou presbiteriano, irmã. Não, então o senhor é batista, né? Porque para pregar assim, né? Eu falei, não, também não. O que o senhor é? Então eu não sei se eu sou ateu, se eu sou espírita. Eu falei, mas como isso? Eu era TJ até porque... Eu falei isso. Sabe o que aconteceu? No dia seguinte, o pastor ficou sabendo da história, porque ela pegou meu endereço, ele foi lá no meu apartamento em Goiatuba, onde eu morava. Foi lá e falou... Tudo bem, senhor Fernando, que teve ontem pregando na minha igreja, assim, o que você fez, irmão? Como é que é? Me conta essa história. E aí eu contei a história. Ele falou, que você não podia ter pregado, né? Você não é nem batizado no nosso... Eu também, a mulher também não podia ter me chamado. Enfim, eu fiquei amigo dele, mas aí a escola de inglês eu vendi minha parte e tal, e acabei voltando para minha cidade, onde eu montei minha escola de inglês lá. Aí de vez em quando eu frequentava alguma igreja e tal. E aí o tempo foi passando, eu sentia o chamado de Deus para... Sei lá, é que eu era sozinho. Aí eu falei assim, eu quero arrumar uma namorada. Aí eu entrava em site de evangélico, assim, naquele tempo a UOL prestava para essas coisas, né, de sala de bate-papo, né, se encontrava gente interessante. E aí eu conheci uma jovem chamada Viviane, da cidade de Leme. E eu fui lá para ver se ia dar namoro, né? Mas não deu, porque nem ela gostou de mim, nem eu dela. Mas ela era uma pessoa fabulosa. Ela cantava para mim no telefone quando eu não conseguia dormir. Mas ela era crente? Ela era muito crente, né? E da Igreja Batista de Leme, a primeira Igreja Batista de Leme. E aí ela me convidou para ir conhecê-la e tal, mas a gente ficou amigo. Não deu nada, mas ficou amigo. Mas ela me chamou para ir pregar, porque ela ia tocar piano na Igreja Brasil para Cristo. Teclado, né? E ela era pianista também, de primeiro naipe. E aí eu assisti a mensagem sobre arrependimento. Aí eu procurei o pastor da igreja e falei com ele, Deus não vai me perdoar, pastor.
Vou arrepender do que eu sabia. Nesses 2 anos eu tô meio sem vergonha, né? E Deus não vai me perdoar. Porque eu sei, eu li a Bíblia 38 vezes, 34 vezes como testemunha de Jeová, li a cada 6 meses a Bíblia inteira. E então eu sei muito bem o que a Bíblia fala sobre isso e aquilo que eu fazia, né? Que dá até vergonha de falar. E aí ele falou, pois é, eu era assassino. Toma na sua cara. Né? Você achando que você era o perigosão. Aí eu falei assim, eu acho que eu tô perdoado. Se pro senhor deu jeito. Pois é. Aí no dia seguinte ela me levou na igreja dela e eu ouvi uma mensagem no dia 24 de novembro de 2002, uma mensagem sobre o poder do nome de Jesus. Aquilo ali me rachou no meio. No Brasil para Cristo? Não, na Igreja Batista. Que é a dela. Exato. Quando o pastor fez o apelo, eu nunca tinha visto esse negócio de apelo na vida. Mas eu tinha certeza que era para mim. E aí fui eu e mais um outro rapaz. Então o que eu acho interessante é assim, muito se converte por causa da mocinha bonita, né? E não foi, porque nunca rolou nada entre a gente, né? E eu me converti genuinamente a Cristo naquele dia. E quando eu cheguei na casa, pastor, dela, que eu fiquei hospedado na casa dela, eu senti uma leveza. Foi uma coisa inexplicável, sabe? Uma coisa que parece que tiraram uma tonelada de coisas da minha vida. Foi uma experiência inigualável, sabe? Que eu senti naquele dia. Uma felicidade que não vinha de mim mesmo, um verdadeiro makarios, né? Que no grego, né, a felicidade que vem do alto, né? Que aparece em Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças, né? E foi algo assim. E aí eu prometi para Deus naquela noite, eu vou ser um defensor da doutrina da Trindade. Porque eu estou errado. Só que eu tinha dúvida sobre o Espírito Santo. Mas eu já tinha certeza que Jesus era Deus, porque a mensagem me convenceu disso. Eu desconfiava, agora eu tinha certeza. Você sabia que Jesus era Deus e não era o Pai. Então tem o Pai e o Filho, estava resolvido. Exato. Então, eu tinha algumas dúvidas se ele era o mesmo Deus, a mesma pessoa. Eu precisava aprender essas coisas, mas que ele era Deus eu já tinha certeza. E aí, tempos depois eu conheci a Roberta, né, a minha esposa, né? A gente se conheceu pela internet, né? Eu vim aqui conhecê-la. Ela me achou feio, não sei porquê. Ela tá certa. Eu sei. Ela tá certa. Aí a gente se casou 11 meses depois de namoro, né? E estamos casados há 21 anos. A partir daí eu comecei a comprar livros sobre o tema Trindade. E eu comecei a estudar sobre a doutrina da Trindade desde então, né? Tá, mas a pessoa do Espírito Santo, como é que resolveu? Sim. Enquanto eu namorava a Roberta, eu tinha escola de inglês na minha cidade, né? Ela falou, amanhã vem um pregador americano, mas ele mora em Trinidad e Tobago. Ele tem um testemunho muito bonito. Você vai ter aula? Eu falei, não, eu vou aí, eu ponho outra professora para dar aula. Eu não costumava fazer isso, porque eu tinha medo de perder aluno, né? Mas eu fiz, eu fui lá. Eu vim aqui na igreja dela, né, em São Paulo, que ficava no Brooklyn. Isso namorando, que vocês estavam namorando. Estava namorando. E teve uma encenação de uma mulher toda enfaixada, cheia de feridas, né? Um teatro na igreja. Um teatro, representando a igreja. E a outra, uma mulher de branco representando o Espírito Santo. E ela senta do lado dessa mulher e começa a dialogar, convencendo a igreja dos pecados dela. E toda vez que eu conto essa história, eu fico emocionado, porque essa forma do Espírito Santo ali representado, dialogar com aquela igreja, me fez cair a ficha. Como que o Espírito Santo age como pessoa na Bíblia? Eu falei, eu saí um trinitário da gema de lá. Entendeu? Eu falei, meu Deus, eu preciso. O Espírito Santo é Deus. Aí me deram de presente um livro do Benihim, Bom Dia Espírito Santo. Que apesar, eu não sabia quem era o Benihim, não importa. Eu não dei muito crédito para as histórias dele, mas os textos que ele usou naquele livro me convenceram, porque eles se remetiam à Bíblia, de que o Espírito Santo realmente é um ser pessoal, né? E aí eu comecei a estudar a fundo, investigar a fundo. Eu já li muitos livros sobre Trindade, né?
Então, Qual o melhor livro sobre Trindade? Ou fala alguns aí. Pega lá. A primeira coisa que você tem que ler é o livro de Agostinho de Hipona sobre Trindade, né? A Trindade. Porque esse livro aí, né? Um católico me emprestou para ler naquela época. Agostinho arrebenta com os arianos, né? O Robert Bauman Jr. é bom? Sim, claro. Bom também? Sim. Porque você deve crer na Trindade, acho que é esse livro dele, né? Isso. Acho que Porque devo crer na Trindade. Porque devo crer na Trindade, exatamente. Mas assim, eu comprei na época a coleção do... Eu queria um dia conhecer esse irmão. Você quer me dar um presente um dia? Me faça conhecer esse irmão, né? O Heber Campos. O pai. Que ele tem uma sequência de livros sobre a divindade de Cristo, a união das naturezas do Redentor. E quando eu tomei conhecimento do que era união hipostática, communicatio idiomatum, que é a comunicação das naturezas de Cristo, eu mergulhei a fundo nisso e desenvolvi um método para conversar com o Testemunho de Jeová, né, para falar sobre isso, né? Porque o grande problema da TJ é que ele não entende que a Bíblia dele fala que Jesus é Deus e homem. E vou te contar uma fofoca santa aqui, né? O Charles Taze Russell é que eu perdi a referência disso. Eu preciso encontrar de novo isso para publicar no meu site de novo. O Russell dizia: o Jesus que estava aqui na Terra não era apenas homem, ele era anjo também. E ele citava Filipenses 2, 5 e 6, que dizia que Jesus, existindo na forma de Deus, ou seja, ele era um anjo, assumiu a forma humana. Então o Russell ensinava que Jesus não deixou de ser anjo quando veio aqui. Ele cria na união hipostática, ele só nos dava esse nome. Entendi. Entendeu? Só que era uma união hipostática entre um anjo, né, um arcanjo, né, e Jesus e a humanidade. E o homem. Entendeu? Depois foi abandonado essa crença, porque nunca mais falaram sobre isso. Então... Mas hoje, por exemplo, vamos lá, você levou um monte de gente da Igreja Batista para virar Testemunho de Jeová. Quantas TJ você tirou das TJs agora para coisa? Vamos ver se bateu já a conta. Não, você já... Como é que tá isso aí se você está devendo? Eu acredito que eu tenho ajudado umas 50 TJ a se converter. Porque não é fácil, né, Fernando? Não. Primeiro que eu só ajudei, né? Porque quem converteu a pessoa foi o Espírito Santo, fui eu. E também tem uma outra questão, que é o seguinte: é muito mais fácil para mim, por exemplo, eu posso debater com o TJ a hora que eu quiser. Eles ficam me convidando, sei o que lá, a hora que eu vou lá. Você não pode. Porque a TJ não aceita conversar com você quando ela sabe que você foi TJ, que você foi desassociado. Então isso também torna esse trabalho mais difícil, né? Exato. Agora, que eu ajudei a sair de lá mais de 400, 500 TJs. Isso aí eu tenho certeza. Só que nem todas se convertem, infelizmente. Você sabe que muitas TJs vão para Umbanda, muitas TJs se tornam espíritas. Eles vão para religiões que não acreditam que Jesus seja Deus. Porque é tão forte. É um negócio impregnado. Entendeu? Porque eles falam, ele é filho, como é que ele é Deus? Ele é filho de Deus, ele não pode ser Deus. E elas não sabem que Jesus é chamado de filho de Deus, por quê? Por que Jesus é chamado de filho de Deus, né? Se ele é Deus? Porque ele é filho único, mas é único em que sentido? Eu defendo com unhas e dentes a geração eterna do filho, né? Que é uma doutrina para mim que eu não abandono, porque ele é o único filho gerado na eternidade, né? Porque isso o torna filho de verdade. Porque se ele foi o atributo de ser gerado na corrente... Vamos teologar, vamos lá. Como é que é essa questão do gerado? Como é que essa questão do gerado não... Como é que essa questão do gerado não gera essa dubiedade de falar assim, então, peraí, se foi gerado, então foi criado. Não. Se ele foi criado, é uma criatura. Eu estou fazendo aqui o papel da pessoa que está te questionando. Tá. Né? Então, vamos lá. Como é que é essa questão de falar assim, ele é o único gerado, e desde a eternidade, como é que se processa isso na cabeça da TJ? E do crente também. Não, nós não explicamos o como também. Não tem como saber o como, tem que saber o porquê, né? Então vamos lá, se ele é filho, o que faz ele ser filho? Todo pai gera o filho. Agora, o seu pai te gerou, né?
e a sua geração teve um começo. Por quê? Porque a do seu pai também teve. Então, o ser que gera um ser semelhante a ele, em natureza. Se seu pai tem começo e fim, você também vai ter. Certo? Agora, o Deus Pai, que gerou o Filho, ele não tem começo. Então, a geração de Jesus também não tem começo. E ele também não tem fim, e o Filho também não tem fim. O texto de Hebreus 1, versículo 3, ajuda muito a gente a entender isso. Lá fala que Jesus Cristo é o resplendor da glória de Deus. Resplendor é o quê? Que a tradução do Novo Mundo traduz erroneamente por reflexo. Que é a ideia do espelho e tal. O reflexo é mais fraco. Ele não é a representação exata do Sol, por exemplo. Você pega um espelho, você causa o reflexo. Mas o reflexo não é a representação exata do Sol. O resplendor é. Por quê? Porque o resplendor ele é gerado pela fonte desse resplendor. E lá fala também da imagem exata. Exato, né, a representação exata do ser de Deus. Então imagina um sol. O sol, né, ele tem o resplendor dele. O resplendor faz parte do sol. O reflexo não. Desde quando o sol existe, sendo ele Deus, vamos supor, né? Representando Deus aqui. Desde sempre. Então veja só. Logo o resplendor também é de sempre. Exatamente, porque o resplendor ele existe há tanto tempo quanto existe a fonte dele. Então, o sol gera o resplendor. O sol aqui é Deus, na comparação. Então, Deus gera o seu Filho desde sempre. Essa ação não tem começo. Não é? E, aliás, Provérbios 8, 24, diz assim que a sabedoria, não importa se ela é Jesus ou não ali, ela fala assim, eu fui gerado antes que houvessem montes. Quando que Deus gerou a sabedoria dele? Desde sempre. A sabedoria dele não tem começo. Porque é intrínseca. Agora, exato. Eu queria aproveitar, por exemplo, a tua presença aqui, Gali, para falar o seguinte. A pessoa que está aqui, está ouvindo a gente aqui no podcast, tipo assim, o pastor, o professor da escola bíblica, o teólogo, o apologista, tal. Quais são as perguntas mais importantes ou argumentos mais importantes na defesa da Trindade? Me dá aí umas 3 ou 4 argumentos que você fala assim, usa isso aqui, fazendo essa pergunta. Tá, vamos lá. Jesus Cristo, a Bíblia diz que o Pai usou o Filho para criar tudo. A Bíblia fala em João 1,3. Nada do que existe sem Jesus. Tudo foi feito por meio dele. Colossenses 1,16 também fala isso. É o prefixo dia, né, do grego, exato. Através dele. Por meio de, através de. Beleza. Então, se o Pai usou o Filho para criar tudo, e nada do que existe seu Filho, isso quer dizer que o Pai usou o Filho para criar tempo e espaço em qualquer mundo possível, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Se Jesus foi usado para criar o tempo e o espaço, então Jesus vem antes do tempo e do espaço. Então ele tem que ser atemporal. Então ele tem que ser atemporal. E não espacial. Então ele só pode ser Deus. O Todo-Poderoso, inclusive. Tá? Segundo argumento, essa questão... Ótimo argumento, hein? Ótimo argumento. Isso aí Se ele criou o tempo, ele é atemporal. E essa é uma descrição de Deus. Exato. O TJ vai tentar falar assim, não, é que assim que ele foi criado, começou a existir o tempo. Engraçadinho. Né? Aí ele não foi usado para criar o tempo, né? Aí eles foram criados juntos, né? Então não dá certo essa Mas historinha. o tempo é uma criatura na Bíblia. Exato. Ele foi criado por Jesus. Exatamente. Né? Agora, outro argumento é o seguinte, a TJ vai chegar e dizer que Jesus ele é o primogênito da criação. Isso, boa. Que é Colossenses 1,15. Mas você olha no texto, leia o 16 também. Porque assim, Jesus é chamado de primogênito por quê? Porque ele é o herdeiro da criação. E aí eu lembro da TJ, ela fala assim, tá vendo? Primogênito, significa é o primeiro gerado, ou seja, então ele foi feito. Exato. Se ele foi feito, ele precisou de alguém para fazê-lo, logo ele não pode ser divino. Exato. Porque eles partem do caso deles, né? Eu fui gerado, então eu fui criado, né? Mas não é assim. A questão é o seguinte, olha, Colossenses 1,15 e 16 chama Jesus de primogênito da criação. Ele é primogênito porque ele foi criado ou porque ele criou? Porque se ele é primogênito porque foi criado, ele foi o primeiro a ser criado mesmo. Se ele é primogênito porque foi usado para criar, então ele é primogênito no sentido de ser herdeiro. Hebreus 1, versículo 1 e 2 diz que Jesus foi usado para criar o universo e se tornou herdeiro. Está lá.
Qual texto? Hebreus 1, versículo 1 e 2. Lá diz que Jesus Cristo foi usado para criar o universo e ele é o herdeiro. Então, aí eu volto para Colossenses. Colossenses 1, 15 e 16. Eu pergunto para o texto. Texto, ele é o primogênito da criação. Por quê? Porque ele foi criado ou porque ele foi usado para criar tudo e se tornou o herdeiro? O versículo seguinte fala, ele é o primogênito foram de toda a criadas criação. todas as coisas, no céu, sobre a terra, visíveis e invisíveis, sobre o trono, soberanias. Não, o 15. O 15. Diz que ele é o primogênito da criação. E esse é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Porque por meio dele... Foram criadas todas as coisas. Ah, então ele não é primogênito porque ele foi criado, ele é primogênito porque por meio dele tudo foi criado. O texto explica por que ele é primogênito. O texto não está dizendo que ele é primogênito porque foi criado. O texto está dizendo que ele é primogênito porque por meio dele foi tudo criador. foi criado. É o Criador. Entendeu? Então o Pai usou o Filho, como usou o Espírito Santo também, para criar tudo. A Trindade toda participa da criação. Né? Interessante. O TJ vai dizer assim, não, mas a Bíblia fala que Jeová criou tudo sozinho. Ué, mas então, esse Jesus tem que ser Jeová. Se é tudo sozinho e ele que criou... Porque se Jeová usou uma criatura para criar tudo, aí ele não criou sozinho. O TJ vai falar, não, mas aí sozinho é singular. Eu falei, não, se eu falar assim que meu time entrou em campo sozinho, o outro time não foi. O meu time entrou em campo sozinho, mas esse time é formado por 11 jogadores. Deus criou tudo sozinho, por quê? Porque ele é um único Deus, em 3 pessoas. E as 3 pessoas participam da criação. Né? Então... Fernando, como é que é para você, por exemplo, assistir, por exemplo, um debate? Por exemplo, eu já debati com o TJ algumas vezes. E você tendo melhores argumentos do que eu, seguramente, sobre isso, e fica lá e eles não aceitam debater com você. Como é que é isso aí, cara? O senhor Atafona, pode falar o nome dele, né? Não vou. Penso que sim. Claro. Ele fugiu de mim 5, 6 anos, e junto com outros uns 10 anos. De repente, ele propôs o debate, só que ele queria que eu viesse pagar a passagem dele para vir do Rio para cá para debater comigo aqui. E eu falei, não tenho dinheiro nem para pagar a minha, eu vou para pagar a sua. Aí ele desistiu de debater comigo. Mas acha que ele ia vir mesmo? Acho que sim. Entendeu? É que ele acha, é que ele não sabe, né? Assim, ele pensa que debater comigo sobre Trindade é debater com leigos. Eu não sou leigo no assunto. O pastor debateu com ele, você deu uns argumentos bons, né? O pastor deu uns argumentos bons. O problema é que quando eu debato com o TJ, eu vou na jugular do argumento dele. Entendeu? Então, por exemplo, quando ele falou, tu questionou na época a questão do anjo, né? Faz tempo, eu não lembro. Mas... que ele citou o anjo que leva o nome. Tu usou esse argumento, né? Que Jesus leva o nome de Deus com ele, né? Uhum. E aí ele citou um argumento dizendo que não, mas a Bíblia fala que esse anjo aqui também leva o nome de Jeová. Só que ele mentiu, porque na literatura TJ está escrito que esse anjo é Jesus. E isso ele omitiu. Se ele fala isso para mim, eu desmonto ele na hora. Entendeu? E será que vai ter esse debate? A hora que ele quiser. Só que ele tem que pagar a passagem. Não, é o seguinte, eu não quis debater com ele porque ele ficava fazendo zoação com o meu nome, Fernando Galinha. E eu só debato com pessoas educadas. Mas você, por exemplo... Né? Tá, ele fez uma brincadeira porque é Fernando Galho e Fernando Galinha, eu não vi. Uhum. Mas isso te ofende? Não, mas é que era uma vez, outra vez, eu falei, então, não. Mas, por exemplo, eu vou falar por mim, né? O pessoal me xinga, não sei o que lá. Isso não fala sobre mim, fala sobre a pessoa. Então... É que assim, eu falei, esse cara vai vir aqui, ele vai fazer gozação com o meu nome, e eu não gosto, a gente se rebaixa muito assim. Não, né? Mas você é muito preocupado com o seu nome. Não, vamos lá. Não é isso, eu sou. Você não chama Gali. Boa. Né? Agora vamos lá. Gali, hoje você está começando a desenvolver um trabalho voltado para evangelismo de crianças. Me fala sobre isso. Então, na frente da minha casa, depois de muita briga com a mulher, falei, Roberta, nós temos uma sala grande aqui, de 5 metros por 5,5. Nós temos uma área que é do carro e uma área que é de planta.
A área, para quem mora no interior, pessoal, é uma varanda. Lá, uma varandinha, né? É. E eu quero transformar essa casa, frente da casa, num espaço evangelístico, certo? Que é a casa que você mora. Que é a casa onde eu moro. A sala de estar, que tem 5 metros por 5,5, está se tornando uma sala de aula. A área se tornou uma cozinha, que vai ser ligada com essa sala. Latino, né? põe na tela. Tá as fotos aí, ó. Essa aqui é a recepçãozinha pequena, tá? Já tá fazendo gesso. Que tá aparecendo, já tá no gesso. Eu estou assentando junto com o Ídolas ali. Você está assentando? Com as suas próprias mãos benfazejas? Piso muito bem, certo? Quem te falou que você assenta piso muito bem? Eu. Eu. Eu sei porque eu jogo a moedinha assim, ó, e a moedinha vai retinha assim, ela não tromba em nada. O velho golpe da moeda. Exatamente. É tudo porcelanato, bonitinho. Aqui é a entrada. Pode mostrar outra foto. Aqui é vista de frente. Eu alonguei a área, ela vai até o muro de casa. Então aqui você vai fechar aí e vai fazer uma sala de aula. Não, isso aqui é a entrada. É o escritóriozinho. Uhum. Aí, ó, a sala de aula, isso aqui é a porta de entrada, que vai para a sala de aula. Próxima. A Roberta que tirou essa foto não era para estar aí, né? Tem mais. Só tem essa? Não, tem... mas tem mais aí, não tem? Tem a da sala de aula também. Essa é a frente da casa. Essa casa é em que bairro? É um bairro? No centro da cidade. No centro da cidade? É um bem localizado. Entendi. É uma casa grande, por sinal, né? E eu acho que tem mais fotos aí. Eu sei que tem uma área, a sala grande também. E qual que é esse projeto? Eu vou dar aula de inglês com Bíblia para as crianças. De graça. Aula de inglês com Bíblia. Exatamente. Que legal. E no final da aula... Que faixa etária? De 10 a 14 anos. De 10 a 12 e de 13 a 14 do zero, para a pessoa do zero, não sabe nada de inglês e tal, vai chegar lá e vai ter aula de inglês. Exatamente. E a gente está construindo, né? Eu estou levantando ofertas. Eu vendi as alianças... Eu e minha esposa vendemos as nossas alianças, porque está difícil receber ajuda, né? A gente pede, o pessoal ajuda... Vocês venderam aliança para colocar o dinheiro lá nessa Nós arrecadamos quase R$3.000 nas vendas das alianças. Inclusive, o sujeito que vendeu a aliança falou assim, a partir do mês que vem eu vou ser um colaborador seu. E ele tinha acabado de vir de uma cartomante, né? E ele ouviu Jesus e ele recebeu Jesus ali. Que legal, Fernando. Olha só que coisa, né? Enfim, e ele quer estudar a Bíblia comigo, inclusive. Então, peraí. Então, vamos falar de um projeto missionário agora. Fecha aqui para mim, por favor. Ele está falando de uma cidade... Eu falei, Américo Brasiliense. Mas é no centro da cidade? Também tudo é no centro lá, né? Porque a cidade é pequenininha. A cidade é pequenininha. Mas na cidade de Américo Brasiliense, a região de Araraquara, 016 ali, exatamente. Né? Está acontecendo um projeto evangelístico, tá? Um projeto evangelístico. Para ajudar 50 crianças. Exatamente. E o pessoal que está acompanhando a gente pode, por exemplo, fazer algum tipo de doação aí. A gente precisa... Não precisa vender mais aliança, não. Vamos lá. Quanto que precisa hoje? Para colocar com ar-condicionado, terminar bonitinho, tudo, R$7.000. R$7.000. Certo? Sem o ar-condicionado, os R$4.000 a gente termina, tá? Claro que luxo é 7, sem luxo é 4. Porque é muito quente a cidade. Vai lá no calor. Tá bom. Ver, tá? Então, se você está ouvindo a gente agora, está acompanhando aqui o podcast, eu mostro o texto, então vamos lá. Estou aqui com o Fernando Galho. O Fernando Galho foi ex-testemunho de Jeová, foi TJ durante tempo. Você acompanha a história. É um apologista e, como ele é professor de... Ele também é professor de grego, né? Mas é outra coisa. Mas ele também é professor de inglês e ele está começando um projeto missionário, um projeto de evangelismo na sua cidade para... ensinar inglês para as crianças. Então vai ter 50 crianças na casa dele, vai transformar em sala de aula na casa dele. E óbvio que dentro desse projeto ele também vai levar Jesus Cristo para essas vidas, para essas pessoas, para essas crianças. Essa é a estratégia, irmão. Essa é a estratégia. Tá? Porque a gente vai dar aula, no final da aula, os pais vão assinar esse compromisso de permitir que seus filhos ouçam conselhos bíblicos nos últimos 10 a 15 minutos de aula. Eles vão receber as aulinhas bíblicas. Se eles
puser o QR Code, vai ter a minha aula explicando o folheto. Então, é um negócio legal. Então, você que está aqui acompanhando a gente no Mostra o Texto, tá aí. Você pode... Vamos falar de 4 a 7 mil reais. Quantas pessoas estão acompanhando a gente agora? Mas muita gente vem depois aqui, tá? A gente tem aí, às vezes, 1.000 ao vivo, 1.000 e poucos ao vivo, 800 ao vivo. Mas depois que passa, no outro dia tem 5 mil, 10 mil, 8 mil. Então... Pensa, se cada pessoa contribuir com, sei lá, 20 reais, 30 reais, pronto, rapidamente, no mesmo dia, a gente consegue levantar toda essa grana. Mas eu tenho certeza que a maioria, o coraçãozinho é duro. Então, reforça aí, ao invés de 20, 30, põe aí 50, 100 reais, alguma coisa assim. Eu vou pedir o Pix, vou pedir para o Cláudio colocar aqui. Em nome de José Fernando Gali de Paula. Então, vai aparecer o nome de José Fernando Gali. De Paula. Tá certo? E Gali com 2 L's, tá? Uhum. E vamos lá. O Pix, que também é WhatsApp, né? É 016... não tem o 0. O Pix não tem 0. Pro Pix não tem 0, então, mas o WhatsApp é só colocar o 0 na frente. Então, vamos lá. O Pix é 16... 99637 1225. 16 99637 1225. Pega teu Pix aí, pega teu celular. O que vai mudar para você 30, 50, 100, 200 agora? O que vai mudar para você? Mas lá na cidade de... Como chama a cidade? Américo Brasiliense. Uma escola de inglês vai começar para crianças que vão estudar de graça e que vão ser alfabetizadas em inglês e também alfabetizadas em Bíblia, pronto, entende? Então, manda a tua oferta aí agora, para aí o carro, encosta um pouquinho aí, 2 minutos do seu tempo e manda a sua oferta de amor. O Pix é 16 99 637 1225. 16 99 637 1225, vou falar mais uma vez, vou pedir até para fixar aqui no chat e deixar aqui na descrição do vídeo. 16 99 637 1225. Antes de confirmar, veja se aparece lá José Fernando Gali, sei lá do que. José Fernando Gali de Paula. Tá certo? Lá nós precisamos de pintura, nós precisamos terminar de comprar o piso para colocar no restante do espaço. Acabamento, né? Acabamento, né? A pintura, a parte elétrica que tem que pagar. E a Roberta deixou, Varão? O quê? Não, claro que ela deixou. Quando eu falei das alianças, eu vi que ela ficou um pouco triste, né? Mas eu também estava triste. Eu falei, Roberta, por enquanto é um símbolo. Logo, logo a gente vai fazer 25 anos de casado, a gente já compra uma nova. Mesmo, né? Porque para mim salvar vidas de crianças que tem muito... Mas para você abrir mão da aliança é mais fácil porque você era TJ. Então TJ já não gosta muito de aliança. Agora. Tá certo, né? Mas assim, a gente... E eu falei para ela, né? Eu fiquei assim, né? Depois um irmão fez uma doação dos Estados Unidos voluptuosa, assim, né? Quer dizer, não muito, assim, em termos de tudo que precisa, costume, né? Mas quanto que ele deu? Tudo. Não, ele doou 5 mil reais. Então por isso chegou nesse ponto que está aí agora. Exato, porque estava faltando uns 12 mil. Aí eu comprei os pisos, que é esse que está... Quem assenta o piso? Eu sei assentar piso. Ele testemunha, viu? Ele testemunha. Eu sei assentar piso. E tá certo lá, Varão? Ele joga uma moeda no fim. Na hora Cortou que eu, a trena, não, na hora que eu fui medir, porque eu estico a trena, né? E na hora de marcar o piso, eu marco a maquita, né? E foi um pouquinho para frente, assim, cortou a trena. Só foi uma falha, assim. Mas, assim... faltou treinar. Eu preciso trocar as fiações da parte elétrica, que a casa tem quase 50 anos, né? Daquela região da sala. Mas o importante é que vai ter uma sala de aula lá para crianças. E compramos as cadeiras, dei a primeira parcela. Tá? Faltam R$ 1.900 de cadeira para pagar, né? Que foram quase R$ 3.000. Foi R$ 150 cada cadeira. Né? Então vamos lá. Então, se você está ouvindo aí o Mostra o Texto e você ama a obra de Jesus, tá aí uma oportunidade. Tá difícil para você? Manda 10, 50, 20, tal. Se tá mais fácil para você, manda logo 200, 300, sei lá. Vê aí.
Mas não sai desse bate-papo sem... Vamos lá, se você está sentindo o desejo de servir, tá aí uma boa oportunidade. E eu mando, se você mandar o comprovante, falar, eu fiz o depósito, eu vou mandar toda a minha literatura em PDF para você. Eu tenho 100 mini e-books escritos. Todo dia a pessoa recebe a resposta de uma pergunta apologética. Eu tenho 16 e-books escritos. Não, ninguém merece. A pessoa vai ficar todo dia recebendo? Não. Mas assim, ó, tudo tá bem. no meu site, a pessoa também pode... Tudo bem, mas não, eu quero... A ideia é assim, faça a oferta aí, mano. Faz a oferta aí, já era. É uma causa muito bonita, um plano ímpar, não tem na cidade, não tem na região, nada igual isso. Legal. E a gente está fazendo isso, pastor, porque na minha cidade, crianças, a partir dos 10 anos, já estão tendo problema com drogas ali. E já tem crianças aí na faixa, na fila de espera aí para esse projeto? Eu mal soltei isso aí. Ô, pastor, quando vai começar a aula? Mas lógico, inglês de graça, que beleza, sabe? Claro. Mas é claro que eu vou fazer uma triagem. Qual que é a faixa etária? Eu quero dos 10 aos 14 anos. Tá? Então eu vou ter uma turminha entre 10 e 12, 13 e 14. Legal. Né? Legal. Vão ser provavelmente turmas com 15 alunos, né? Turma boa, não é pequenininha, Exato. Também não é grande. Ok. E eu estou criando em inteligência artificial todo o material. E você tem... então, eu ia perguntar de material. Eu estou criando material porque é um material voltado, vai aparecer palavras bíblicas também, né? Legal. E a ideia é o seguinte, os pais vão ser informados, olha, eu estou dando um curso de graça, vem assistir o culto uma vez por mês, né? Que é uma forma de trazer os pais, porque é aí que vai sair a melhor igreja da cidade. Com certeza, com certeza. Né? Fernando, eu quero te agradecer, cara, muito obrigado. Eu espero que o programa, o pessoal que está acompanhando o programa, ajude lá essa obra. Com certeza é uma obra que vai fazer muita diferença e muito relevante dentro da comunidade local, lá em Américo Brasiliense. Isso. Então, obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Quem quiser te acompanhar nas redes sociais, por onde você é mais ativo, como é que você eu estou no YouTube, né? Pastor Fernando Galli, Aulas da Fé, né? E no WhatsApp mesmo, que a pessoa recebe alguns inscritos meus assim. No WhatsApp? Esse mesmo número do WhatsApp. Que é o mesmo número. Então lá, solta aí o Pix, que também é o WhatsApp. Se você vai chamar no WhatsApp, coloca 016. Se você vai mandar o Pix, é só colocar o 16 sem o 0. Então, 16 99637 1225. 16 99637 1225. Coloca lá Pix, a opção de Pix, 16 99637 1225. José Fernando Galli. Gali, obrigado, meu irmão. Opa, Deus abençoe. Eu que agradeço. E orem por esse projeto, né? Você já foi processado? Já. Eu recebi uma... Por TJ? Não, na verdade foram indivíduos assim que não gostam de mim, né? Por eu fazer uma apologética mais limpa, né? Mais limpinha, né? Aí eles foram lá no meu passado, pegaram frases antigas e me denunciaram, né? No Ministério Público por frases que eu falei. Eu, diante do juiz, eu falei, tá bom, eu assumo o erro, foi mais duro na frase lá, e aí fizemos um acordo lá, o processo morreu, né? Mas assim, o que eu quero avisar o pessoal é o seguinte, as leis no Brasil estão tirando a nossa liberdade de expressão. Diante de Deus, eu não tive culpa nenhuma, eu falei a verdade. Mas diante dos homens, não pode se falar certas coisas. Você muda a lei. Né? Você falar, por exemplo, assim, testemunha de Jeová mata criança por falta de transfusão de sangue. Você não pode falar um negócio desse na internet, né, hoje, né? Até porque, veja só, a testemunha de Jeová, crianças morrem por falta de transfusão de sangue entre as TJs? Morrem. Mas não é a TJ que está matando. Isso não é porque isso... Quando você fala matando, tem o dolo, né? Então, tipo assim, por falta de entendimento, por falta de conhecimento, por falta de tal, acaba que algumas pessoas perdem a vida por conta disso. Agora, não posso falar assim, você matou fulano de tal. Não. Mesmo porque as TJs fazem de tudo com outros tratamentos alternativos, tentam salvar a vida da criança. Então, usar isso... Então, eu falo para os apologistas, tomem cuidado, porque senão vocês vão tomar denúncia atrás de denúncia. Eu estou sabendo de um apologista que ele vai receber mais 4 denúncias de católicos, de maçons,
por ter falado bobagem na internet. Você não precisa ser agressivo quando você faz apologética. Faça apologética com amor e verdade. Eu aprendi isso. E desde então foi o período que eu mais ganhei testemunho de Jeová para Jesus. Agora do pastor Nathanael Rinaldi, numa aula que ele falou sobre a diferença de fazer apologética com ódio e fazer apologética com amor. Cara, isso mudou a minha vida. Mas, enfim. Obrigado, Gali. Deus abençoe. Valeu, abraço. obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Ficamos por aqui, mas amanhã tem mais. Mostra o texto. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Ô, Cláudio, você pode...